Vamos ver por onde começar. O que a gente precisa saber antes mesmo de começar? Quais são as etapas de implementação? Também vamos falar sobre os principais aplicativos de CAA. Essa é uma parte que gera muitas dúvidas, porque existem muitos aplicativos, então a gente fica sem saber. Então eu vou falar sobre os principais, né? Existem vários, mas eu separei os 4 mais usados. Vou falar sobre eles. Também vamos ver o que a CAA não é, né? Os erros mais comuns no uso do CAA. Vamos ver indicadores de progresso que às vezes a gente não nota. A gente, meu filho não está progredindo. Não, às vezes está progredindo sim, mas a gente não sabe como avaliar isso. E, por fim, a gente vai ver também exemplos inspiradores de usuários do CAA. Isso vai ser no segundo encontro, então, na semana que vem, né? E vocês podem ir colocando as perguntas no chat, né? No final eu vou abrir um tempinho para responder, para quem quiser comentar, né? Vou tentar não ficar parando aqui durante a conversa para não cortar a linha de raciocínio, né? Até porque a gente tem muita coisa para ver, mas vocês fiquem à vontade, escrevam as dúvidas aí no chat para não esquecer. E lembrando que eu posso não saber todas as respostas, né, gente? Ninguém sabe tudo. Mas o que eu não souber, a gente vai correr atrás, posso responder depois, né? E antes de falar sobre comunicação alternativa, eu acho importante a gente começar falando sobre o que pode causar atraso na fala. Existe muita falta de informação e muitos mitos em torno desse assunto. Se eu soubesse dessas informações quando o Johan nasceu, talvez tivesse nos ajudado a buscar profissionais e buscar ajuda mais cedo. Então, quem sabe essas informações podem ajudar alguns aí que talvez não conheçam, né? Então, alguns dos mitos é que a criança não fala por preguiça, ou que é só falta de estímulo, é só esperar o tempo dele, ou o filho do fulano falou com 5 anos e hoje fala tudo. Quem é que nunca escutou essas frases, né? Mas é importante a gente saber que se uma criança tem 2 anos, 2 anos e meio, não fala nada ou fala pouca coisa, essa criança precisa de ajuda. Então, se você conhece alguma criança com atraso de fala, procura a ajuda de um fonoaudiólogo especializado no desenvolvimento infantil, que tenha conhecimento em transtorno do desenvolvimento da fala e da linguagem. Não espera, gente, corre, porque intervenção precoce faz toda a diferença. Pode ser só um atraso de fala? Pode ser algo que precisa de uma intervenção por pouco tempo, mas pode ser 1 milhão de outras coisas. Então, o melhor é não esperar, né, e procurar um especialista para avaliar. E por que algumas crianças podem apresentar atraso de fala? Eu não sei por que o slide não está carregando o título aqui em cima. Era para ter um título aqui, mas ele não está carregando. Enfim, vou tentar ver se fica assim mesmo. Nos testes deu tudo certo, né? Mas na hora nem sempre funciona. Então, por que a criança pode apresentar atraso de fala? Algumas das causas são dificuldade auditiva. Então, é importante buscar profissionais que possam observar essa questão, saber se a criança escuta de forma adequada. Também pode ser falta de estímulos adequados, isso também pode causar atraso de fala. Dificuldades cognitivas, síndromes genéticas, aqui entram inúmeras síndromes, né? Muitas delas podem causar atraso de fala, síndrome de Rett, síndrome de Down, T21, né? A síndrome do meu filho também, que depois eu vou falar um pouquinho. Então, isso pode causar. Autismo é uma das causas que eu acho que as pessoas mais se lembram quando falam de atraso de fala, né? Mas é importante lembrar que nem todo atraso de fala vai ser causado por autismo e também nem todo autista apresenta atraso de fala. Outra causa pouco conhecida é o TDL, transtorno de desenvolvimento de linguagem. Também poucas pessoas ouvem falar sobre isso, mas pode ser um dos motivos também. E um transtorno pouco conhecido, que é o que o Johan tem, é a apraxia de fala na infância. Então, essas são algumas das causas para atraso de fala, mas existem muitas outras, né? Eu não entrei em detalhe aqui,
sobre nenhuma, até para não correr o risco das pessoas, começar a fazer diagnóstico aí, né? Mas, se quiser mais informações, esse site é atrasonafala.com.br, depois eu vou passar o slide para vocês, só clicar ali no link, tem mais detalhes sobre isso. Então, como eu já disse, eu quero destacar que nem todo fonoaudiólogo tem conhecimento sobre desenvolvimento infantil. Nem todos, alguns trabalham em outras áreas, né? E tem pouco conhecimento sobre os transtornos motores da fala. Por isso, a criança pode perder um tempo precioso por receber um diagnóstico tardio. No caso do Johan, uma das primeiras fonoaudiólogas que a gente levou ele, depois de 6 meses de terapia, ela só dizia, ele entende tudo, eu não sei por que ele não fala ainda. Foi aí que a gente buscou uma nova profissional e levantou a suspeita de apraxia. Agora a gente vai entender, então, começar a entender, o que é apraxia de fala na infância. E aqui eu queria falar um pouquinho do diagnóstico do Johan. É algo que às vezes acontece com algumas crianças, né? Foi um longo caminho até a gente chegar ao diagnóstico dele. O nascimento do Johan, ele foi tranquilo, né? Mas desde bem cedo a gente via que ele demorava a alcançar alguns marcos de desenvolvimento. Levou a muitos médicos, neuros, fizeram uma série de exames, e com 8 meses a gente levou ele para fazer uma avaliação na PAI, no neuro da PAI, uma pediatra indicou, mas até aquele momento falou que não, que era um atraso, mas que não nada preocupante, e a gente não tinha descoberto. Com 2 anos, o neuropediatra encaminhou para fono, mas só com 3 anos e meio que veio o primeiro diagnóstico, né? Foi quando essa fonoaudióloga disse que o Johan tinha apraxia de fala. Na verdade, ele tem apraxia, ou dispraxia global. Depois eu vou explicar o que é isso. E na metade de 2022, aos 4 anos e meio, que a gente fez um exame genético, a pedido do geneticista, e o exame detectou que o Johan tem uma síndrome chamada síndrome Cullen-de Vries. Não vou entrar em detalhes sobre a síndrome, porque não é o foco da conversa, né? Mas quem tiver curiosidade em saber, pode acessar o site que eu vou deixar ali nos slides também. E aqui, também queria destacar uma coisa que eu sempre digo, que é receber um diagnóstico, seja ele qual for, não é fácil. Mas é muito angustiante você saber que existe algo ali com seu filho, que ele precisa de ajuda, mas não saber o que é, não saber como ajudar seu filho. Então é triste ouvir que seu filho não fala porque ele é preguiçoso, ou porque é a mãe que não estimula. Então ter um diagnóstico, apesar de ser algo difícil, ao mesmo tempo para nós foi um alívio, para que a gente pudesse entender melhor o Johan, ajudá-lo, redirecionar melhor as terapias, né? Então, o que é a apraxia de fala na infância? A apraxia de fala é um tipo de transtorno motor da fala que afeta a habilidade para sequencializar os movimentos necessários para a produção dos sons da fala. Então, é uma dificuldade no planejamento e execução dos movimentos envolvendo a mandíbula, lábios, língua, enfim, todos os músculos necessários para falar. E é como se a comunicação entre o cérebro e a boca estivesse interrompida. Então, ela causa uma dificuldade para pronunciar sílabas e palavras de forma correta. A criança, ela fala, mas ela tem uma fala de difícil compreensão, e quanto mais extensa a palavra, maior a dificuldade. Ela parece, às vezes, não saber o que fazer com a boca. Fica movimentando ali, mas não sabe. E no caso do Johan, como eu falei, ele tem apraxia global. Então, significa que ele tem uma dificuldade para planejar e executar os movimentos do corpo todo. Ou seja, para subir e descer a escada, para pular, coordenação motora fina, grossa. Ele tem dificuldade em todos os movimentos do corpo dele. E a apraxia de fala, ela acontece, uma criança sabe o que ela quer dizer, ela conhece os sons, mas ela tem dificuldade para converter esses sons ou esses pensamentos em palavras. E no caso do Johan, a apraxia é uma comorbidade da síndrome que ele tem. Alguns autistas, crianças com outras síndromes, como T21,
Às vezes também pode ter apraxia. Às vezes, né? Não é sempre, mas às vezes acontece de ver as duas coisas juntas. No site da Abrapraxia tem muitas informações, tem vários materiais grátis para baixar, dá para baixar e mandar para a escola. Tem muita informação legal lá. Mas algumas pessoas às vezes costumam perguntar qual que é a diferença entre apraxia de fala e autismo. Lembrando que em alguns casos as duas coisas podem acontecer juntas, né? Mas no caso do Johan, por exemplo, ele tem apraxia de fala e tem essa síndrome, mas no caso dele ele não é autista. Então, qual que é a diferença? A apraxia de fala é um transtorno motor da fala. E o TEA, né, transtorno do espectro autista, é um transtorno do neurodesenvolvimento, com déficit na comunicação social e com a presença de comportamentos repetitivos e interesses restritos. No caso da apraxia, as crianças com apraxia podem apresentar rigidez, por exemplo, pedindo sempre o mesmo brinquedo, a mesma atividade, mas essa rigidez não aparece como uma necessidade de controle, como é comum no autismo. Ela tem a ver com a falta de ideação que essas crianças têm. Assim, muitas vezes ela prefere fazer do mesmo jeito, porque não consegue gerar novas ideias. E no caso das crianças com TEA, elas podem apresentar atraso ou prejuízo na linguagem receptiva e expressiva, que está associado à dificuldade de iniciar e manter um diálogo. Então, nem toda criança com autismo tem apraxia e nem toda criança com apraxia vai ter autismo. Mas vamos entender um pouco mais, então, por que é tão difícil das crianças com apraxia falarem, né? Porque às vezes a gente pensa que falar é algo simples, né? Eu, pelo menos, eu pensava assim. Hoje eu sei que não é nada simples. Então, assim como o slide mostra, falar, né, é uma ação motora, né? Envolve movimento. E nós usamos cerca de 70 músculos para falar. Sabiam disso? Então, isso inclui pregas vocais, mandíbula, lábios, língua e até músculos do pescoço e os dentes para falar. Então, falar é algo extremamente complexo. Eu vou dar um exemplo da dificuldade que o Johan tem por causa da apraxia. Até pouco tempo, por exemplo, ele não conseguia fazer biquinho. Assim, não conseguia. Hoje ele sabe um pouco melhor, então tive dificuldade para soprar, por exemplo. E já imaginou, então, tentar falar a letra U sem fazer bico? Tenta aí. Tenta falar U e não fazer bico. Não sai. Não dá. Então, o Johan também, além disso, ele tem, por exemplo, pouco movimento de língua. A gente tem que fazer muito exercício com ele. A Fono às vezes passa alguns exercícios pra gente. Então, tenta falar a letra L sem mexer a língua. Aí, tenta aí, gente. Não dá, não sai. Então, é essa dificuldade. Se você não consegue movimentar, não consegue fazer os movimentos de forma adequada, não vai conseguir falar uma série de palavras. Né? O Johan, por exemplo, ele sabe falar pipa, né? Pipa. Mas já teve vezes dele ver o desenho de uma pipa e trocar, falar papi. Às vezes eles fazem isso também. Porque as crianças com apraxia, elas têm dificuldade de memorizar o movimento necessário para dizer aquela palavra. Às vezes consegue falar uma palavra uma vez, mas não consegue falar novamente. Essa dificuldade de memorização. Então, esses são só alguns exemplos simples, né? Mas que mostram a dificuldade que a apraxia traz, né? Por isso que o Johan, mesmo usando o CAA, ele continua fazendo terapia com fono 2 vezes por semana, para trabalhar essa parte, né? Motricidade orofacial que elas falam, e estimular a fala, a linguagem, né? Como eu falei, ele faz fono desde os 2 anos de idade, ele está com 6. Então, a fala dele já melhorou, né? Bastante por conta disso. E alguns perguntam, o Johan não fala nada? Não, o Johan consegue sim falar bastante coisa. Hoje em dia ele fala até pequenas frases, né? O repertório de palavras dele tem aumentado cada dia mais, mas nem sempre ele consegue falar e nem sempre a gente consegue entender o que ele fala. Então, às vezes em casa ele fala uma frase enorme, assim, a gente consegue entender só uma palavrinha ali no meio, né?
Então, não consegue ter uma fala completamente compreensível, né? Mesmo para a gente que convive com ele em casa. Mas é interessante notar que a principal dificuldade dele, e de crianças com apraxia, é a fala, e não a comunicação. E aqui a gente vai entrar num ponto que eu acho bem importante ficar bem claro qual que é essa diferença, né? Porque falar não é igual a se comunicar. Como assim? Existe uma diferença entre fala, linguagem e comunicação. Então, fala é um ato motor, envolve repetir sons, pronunciar a palavra. Linguagem é o sentido do que se fala, ou seja, o significado das palavras. Então, envolve a compreensão do que é dito. E comunicação é o uso da fala e da linguagem para comunicar algo com o outro. Mas a comunicação não depende exclusivamente da fala para acontecer. Como assim? O próximo slide vai ajudar a gente a entender isso. Olha só. Bebês se comunicam através do choro. Pessoas surdas se comunicam através da língua de sinais, como a gente está vendo aqui hoje, né? E a gente usa gestos também para comunicar. Até animais de estimação se comunicam para dizer que estão com sede, com fome, né? Claro que essa comunicação de um bebê, de um animalzinho, é uma comunicação mais limitada, mas não deixa de ser forma de comunicação. Então, a comunicação não depende exclusivamente da fala. E o Johan, ele sempre teve muita intenção comunicativa. Ele sempre tentava se comunicar por gestos, apontando, falando algumas palavrinhas. Então, nessa parte da comunicação, ele sempre tentou, né? Sempre teve uma boa tentativa. E aí a gente vai entender melhor. O fato de uma pessoa conseguir falar não significa que ela vai conseguir se comunicar. Como a gente viu aqui a diferença, né? Eu vou repetir essa frase. O fato de uma pessoa conseguir falar não significa que ela vai conseguir se comunicar. Por que que eu digo isso? Ó, o próximo slide vai explicar um pouquinho. Eu vou dar um exemplo aqui. Alguns autistas, eles conseguem falar perfeitamente, repetir palavras, frases longas, às vezes repete uma música inteira, mas simplesmente repetem. O ponto é, falar é diferente de comunicar. Então, sendo assim, alguns autistas, pessoas com outros transtornos, podem conseguir falar, mas podem ter dificuldade para usar as palavras num contexto de forma lógica, e assim conseguir se comunicar efetivamente. Por exemplo, você pergunta para a pessoa, você quer água? E ele responde, você quer água? Ele está falando, mas não está se comunicando. Então, nesse ponto, eu preciso abrir um parêntese aqui também, sobre um detalhe bem importante. Que essa repetição que eles fazem, né? Os autistas principalmente fazem, é chamada de ecolalia. Mas a ecolalia nem sempre são apenas palavras ou frases repetidas sem sentido. O que acontece é que existem duas maneiras de aprender a linguagem. Através do processamento analítico de linguagem, seria o convencional, e que a gente aprende primeiro palavras soltas e vai aumentando, frases curtas, frases maiores, né? Esse é o aprendizado convencional. Mas existe também o aprendizado de linguagem através do processamento de linguagem Gestalt, onde o aprendizado acontece por aprender blocos ou frases maiores. E a maioria dos autistas são processadores de linguagem Gestalt. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse assunto, até porque eu tenho pouco conhecimento sobre isso, mas eu acho importante a gente falar sobre ele, né? Saber que isso existe, porque alguns autistas eles repetem uma palavra ou uma frase e atribuem um outro significado a ela. Por isso que às vezes é difícil perceber que eles estão usando essa frase para se comunicar. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma criança caiu, um autista, né, que é processador Gestalt, caiu. Aí a mãe fala para ele, tá tudo bem, filho, não foi nada. Num outro momento, essa criança pode cair e repetir essa frase, tá tudo bem,
mas com sentido, tá doendo, me machuquei. Porque foi esse o sentido que ele atribuiu àquela frase naquele primeiro momento que ele ouviu. Então, às vezes, eles podem usar até também trechos de músicas ou vídeos específicos para se comunicar. Claro que nem sempre ele vai repetir trechos ou vídeos, né, trecho de música, algum vídeo, com o objetivo de se comunicar. Algumas vezes eles podem estar só ali usando a repetição para se autorregular, né, para autoestimulação, mas é importante ter um olhar atento para perceber as várias formas de comunicação daquela pessoa. Para saber mais sobre esse assunto, é só buscar processadores de linguagem Gestalt, ou GLP. No Instagram tem alguns perfis, até coloquei ele no site, Gestalt Brasil, Comunicatea Paz tem muitos posts sobre esse assunto, e até o site do Comunicatea também tem muita informação interessante sobre isso. Para ilustrar um pouco melhor sobre isso, eu vou agora mostrar um vídeo, eu vou parar o slide, e vou mostrar um vídeo do Bernardo, filho da Camila, que é autista e processador Gestalt. E é usuário de CA. Mas antes de mostrar o vídeo, eu vou explicar um pouquinho o contexto. A Camila, eu não sei se ela está aí. Convidei ela, não sei se ela entrou aqui. Isso. A Mayara está dizendo que ela está. Então, ela conta que um dia ela assistindo, o filho dela, né, estava assistindo um vídeo de uma música do Mundo Bita, que a musiquinha fala, meu pequeno coração, bate, bate, faz tum-tum quando vê mamãe. E aí ele vendo essa música, ele mostrou o vídeo para ela, né? Sentou no colo dela e fez carinho. Ela entendeu o que ele queria dizer. Do jeitinho dele, ele estava dizendo, eu te amo, mamãe. Então ela validou o que ele disse e ela respondeu, também te amo, filho. E começou a modelar no sistema de CA dela o eu te amo ali no sistema dele, né? E o vídeo vai mostrar qual foi o resultado. Esse vídeo é muito lindo, gente. Vou botar aqui. Compartilhar o vídeo para vocês. É um vídeo curtinho, mas dá para ver a resposta dele depois de um tempo. Apareceu o vídeo. Eu também te amo. Eu te amo. É. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te amo. É. É curtinho, mas é para entender, né? Imagina a reação da Camila, né? Depois desse dia. Então, esse é o ponto, né? A gente deve validar as várias formas de comunicação e estar atento. Eu vejo a sensibilidade que a Camila tem, né? De perceber isso no filho dela. Ela está sempre estudando, é dessas mães bem engajadas também. Está sempre estudando e buscando mais informações para ajudar o filho. Né? Até eu falei com ela que se ela quisesse me interromper nessa hora, contar mais alguma coisa para a gente, fica à vontade, Camila. Zé. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Certo? Bom, eu comecei a perceber que o meu filho estava me comunicando algumas coisas com vídeos, né? Porque ele começou a usar músicas do Mundo Bita, né? Então ele falava: mamãe, vem trocar minha fralda aqui. Eu fiz xixi com a musiquinha para mostrar que queria ir ao banheiro. E aí eu levava ao banheiro e realmente era isso.
Então, aos poucos, ele foi usando essas músicas e eu fui modelando no dispositivo de CAA dele. Ah, entendi, você quer fazer xixi. Ah, entendi, você me ama, né? No dia que ele mostrou a música do Mundo Beat, eu fiquei tão emocionada. E ele mostrou realmente que estava sentindo por mim com uma música. E eu falei, entendi, você me ama. E aí ele começou a usar no dispositivo também o eu te amo, o xixi, por conta de eu ter validado essa informação que ele me deu por meio do vídeo, né? Então, às vezes a gente acha que tá usando o vídeo lá de bobeira, né? Mas sempre tem algum sentido. Então, achei bem interessante isso. Isso é ser um processador Gestalt da linguagem. Eles usam blocos, músicas, frases que a gente acha que não tem sentido, mas está querendo comunicar alguma coisa. Obrigada, viu, Érica, pela participação. Tá incrível o curso, tô amando. Tô aqui ouvindo. Obrigada, eu que agradeço. A Camila sabe bastante sobre essa questão do processamento digital. Então, vamos seguir aqui. Vou compartilhar de novo o slide para a gente continuar. E é interessante que algumas pessoas pensam, né? Ah, uma criança, assim como o Johan, tem muita intenção comunicativa, usa gestos, fala algumas palavrinhas, é só questão de tempo, daqui a pouco vai estar falando tudo, né? Para que pensar em comunicação alternativa? Alguns podem pensar assim, né? Mas a gente tem que pensar sobre o que é esperado para crianças de 5 anos. Né? Ele agora está com 6, até pouco tempo estava com 5 anos. Então, vamos pensar as fases de desenvolvimento da fala de crianças com essa idade, 5, 6 anos. Vamos falar do desenvolvimento da fala de crianças típicas, né? Com crianças sem deficiência. O que é esperado? Mais ou menos com 1 ano, aparecem as primeiras palavras. Com 2 anos, as primeiras frases curtas. 2 anos e meio, frases com 3, 4 palavras. Com 3 anos, essa criança já conta partes de uma história, já consegue conversar por períodos curtos. Com 4 anos, elabora frases com 5 ou 6 palavras, reconhece cores e formas. Com 5 anos, as crianças já são capazes de elaborar frases de 5 ou 6 palavras, narrar fatos e histórias, utilizar tempos verbais e pedir informações. Então, são quase mini adultos, no que diz respeito à fala, né? Então, o pequeno repertório de palavras do Johan e de crianças com deficiência parecida com a dele, e a intenção comunicativa que eles têm, não vão ser suficientes para eles terem uma comunicação efetiva. E isso faz com que eles não consigam ter as mesmas oportunidades que crianças da idade dele. Então, quando eu soube do diagnóstico de apraxia, e ouvi falar sobre a CAA, bem antes de 2022 lá, e eu, desde o início, quando eu comecei com a Stephanie, a fono dele hoje em dia, falei com ela, né, sobre comunicação alternativa, ela falou que não tinha muito conhecimento, mas ela falou, não, vamos começar a estudar para a gente poder usar com ele, né. E agora a gente vai ver por que, então, que é tão importante a gente falar sobre CAA. Não apareceu o título do slide. Não tem problema, tem uns slides que não está aparecendo o título, mas depois eu vou mandar os slides no grupo, vocês vão ver bonitinho ali. Que pena que não está aparecendo direitinho, mas tá bom. Então, eu queria que vocês pensassem comigo. Por que é tão importante a gente falar sobre CAA? Imagina que você não conseguisse se comunicar, tivesse sempre alguém falando por você. Imagine alguém decidindo o que você vai comer, sem ter certeza se você gosta daquilo ou não. Alguém decidindo a roupa que você vai vestir, escolhendo o que você vai assistir na TV ou no celular. Imagina que você está se sentindo uma dor e não consegue nem comunicar onde é e a intensidade dessa dor. Bem difícil, né? Então, imagine que em todas essas situações, a única forma de comunicação que você tem é através do choro. É bem difícil, né? Então, se a gente pensar que, infelizmente,
essa é a realidade de muitas pessoas. Algumas vivem uma vida inteira como se estivessem presas dentro dos seus corpos, sendo vistas como incapazes, sem ao menos ter a chance de mostrar o que querem ou quem são. E eu trouxe alguns dados também, que eu acho interessante citar. Olha só. Estima-se que cerca de 8 a cada 1.000 pessoas no mundo não conseguem usar a fala para se comunicar. Nesse número, não encontro apenas crianças, não. Tem pessoas que tiveram AVC, afasia, a ELA, né, que é a esclerose lateral amiotrófica, neurodesenvolvimento atípico, como autistas, apraxia de fala ou alguma outra síndrome, pessoas com paralisia cerebral e outras deficiências. Então, uma série de coisas, né? E apenas 5% dessas pessoas recebem, em algum momento da vida, algum dispositivo de comunicação. Então, quando a gente fala de comunicação alternativa, a gente não está só falando em crianças. A gente está falando de uma grande gama de indivíduos. A gente vai ver agora um outro vídeo que vai mostrar isso também. Peraí. Para ilustrar para a gente que nem sempre a gente não está falando só de crianças. Peraí, o Instagram. Vou compartilhar o vídeo da história da Elaine. Já vou compartilhar o vídeo aqui. Doutora Elaine Luiza dos Santos é a primeira pessoa a se formar em medicina com tetraparesia e afasia no Brasil. Aos 25 anos de idade, ela teve um AVC e ficou com a síndrome do encarceramento, quando o paciente tem a parte cognitiva perfeita, mas não tem controle sobre os movimentos do próprio corpo. Apesar de ser uma pessoa saudável e gostar de realizar exercícios, uma noite ela acordou, sentiu náusea e perda da força muscular. Ficou mais de 15 horas sem atendimento no chão do banheiro da sua casa. Um acidente vascular que não nos levou à morte não pode ser o motivo de parar as nossas vidas. Devemos acreditar no que queremos e trabalharmos diariamente até atingirmos nosso objetivo. Obstáculos, dificuldades são ocorrências cotidianas, mas não devem nos parar e nos levar ao vitimismo. Cada pessoa tem seu potencial e deve acreditar nele e seguir mesmo diante das sequelas do AVC. Sei que não posso fazer tudo, mas não significa que não possa fazer nada. Essa fala da Elaine foi possível com esse dispositivo inovador e tecnológico que fez a gente ouvi-la novamente depois de 8 anos. Para nós foi muito emocionante, para a família inteira, e assim, ouvi-la foi magnífico para a gente. A doutora Elaine Luiza dos Santos Forte o vídeo, né, gente? Bem impactante. Então, isso ilustra um pouquinho que a gente vem falando. Que, na verdade, comunicação alternativa, a gente não está pensando só em crianças, pessoas neurodivergentes, né? O AVC, ela e outras doenças, né, podem aparecer em pessoas de qualquer idade. Ela tinha 25 anos, estava fazendo faculdade. Do nada, de um dia para o outro, a vida dela mudou completamente. E ela não começou a usar comunicação alternativa em alta tecnologia logo em seguida, não. Primeiro, por muito tempo, eles usavam pranchas alfabéticas, a comunicação mais limitada, mais demorada, né? Mas, mesmo com essa comunicação, ela conseguiu continuar a faculdade, conseguiu se formar, e hoje, né, com o avanço, hoje eles já usam
essa alta tecnologia e consegue até ter a voz, né? Que a voz é bem parecida com a voz dela e até emociona a família por ver ela continuar, ter uma vida ativa, né? Apesar das sequelas do AVC que ela teve. E por que isso é tão importante, né? A gente pensar na comunicação alternativa, porque ninguém consegue ler pensamentos, né? Era isso que estava ali no slide, grandinho, não está aparecendo. Então, mas oferecer comunicação alternativa para uma pessoa que não consegue se comunicar usando a fala, é garantir a ela um direito assegurado por lei, né? A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência fala sobre o direito à comunicação aumentativa e alternativa e cita o direito ao uso de dispositivos tecnológicos para isso. Que a gente sabe, a única pessoa capaz de dizer o que pensa é a própria pessoa. E aí, falando sobre as leis, eu trouxe aqui, primeiro, essa lei brasileira de inclusão, que fala, né, de forma de interação do cidadão, abrange várias línguas, né, a língua brasileira de sinais, visualização de textos, braille, sistema de sinalização, comunicação, e ali no final fala meios e formatos aumentativos e alternativos, comunicação, incluindo tecnologias da informação e das comunicações. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos fala que todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão, e esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões, procurar e receber e transmitir informações, ideias, por quaisquer meios, independente de fronteiras. Então, o acesso à comunicação alternativa é um direito assegurado por lei. Mas, o que é comunicação aumentativa e alternativa? Agora a gente vai entrar no tema específico. Então, é um conjunto de recursos, técnicas e estratégias que visam aumentar a habilidade comunicativa de uma pessoa falante ou ter uma forma alternativa à fala para as pessoas que não conseguem articular sua fala temporária ou permanentemente de forma funcional. O slide não está passando, né, gente? Deixa eu puxar aqui. Não, eu parei. Deixa eu puxar de novo. Deixa eu só deixar abrir o... Mas vocês não preocupam, gente. O slide depois vai estar lá no grupo. Então, a comunicação alternativa, ela se destina a compensar e facilitar, permanentemente ou não, os prejuízos nos indivíduos que não conseguem se expressar adequadamente e ser compreendidos pelos outros, seja por gestos, fala ou escrita. Essa é a definição da Associação Americana de Fonoaudiologia. E a comunicação alternativa, ela pode ser não apoiada ou apoiada. O que isso quer dizer? A gente vai ver aqui agora. Os slides vão ajudar a gente a entender. Então, não apoiada inclui gestos, vocalizações, comportamentos, quaisquer formas de transmitir uma mensagem sem utilizar nenhuma ferramenta externa, usando apenas o próprio corpo. Então, todos nós usamos esse tipo de comunicação todos os dias. Quando fazemos gestos, expressões faciais, quando alguém se despede de nós e a gente fala assim, né, um gesto. Então, são formas que todo mundo usa. E aqui eu preciso falar um pouco sobre essa questão de comportamento, que é muito comum em crianças neurodivergentes, principalmente crianças autistas, crianças com apraxia de fala também podem ter questões de comportamento. Então, os chamados comportamentos inadequados, disruptivos, hoje já está usando o termo comportamentos interferentes. Então, esses comportamentos são formas de se comunicar. Se a gente pensar um pouco, nós que somos adultos falantes, né? O que acontece se eu estou aqui com a Mayara, minha amiga, e eu falo uma coisa para ela, e ela não entende, fala, repete. Aí eu tento de novo. E ela, repete. Uma terceira vez. O que acontece? Eu vou ficando nervosa, né?
A gente pode ficar nervosa, impaciente, isso que eu sou adulta, né? Tranquilo. Agora, imagine uma criança que não tem um controle emocional ainda desenvolvido, né? Quer dizer, ixi, eu tá com uma dor, ou, né, que está sentindo qualquer outra coisa, mas essa criança não consegue se expressar através da fala. O que acontece? Essa criança, claro que ela vai se desregular, claro que ela vai ter um comportamento inadequado. A gente tem que pensar e entender que comportamento é comunicação. E a gente tem que entender que muitas vezes não é manha, não é birra, né? A gente precisa encontrar uma maneira para facilitar para que essa pessoa possa se comunicar. Se ela não consegue fazer através da fala, a gente fornecer meios para que ela consiga se comunicar, a gente vai ajudar a lidar com esses comportamentos, né? Então, lembrar disso. Comportamento, comunicação. E a comunicação alternativa também pode ser apoiada. Então, usando alta, baixa ou média tecnologia, ou seja, a utilização de qualquer ferramenta externa para transmitir uma mensagem, seja por pictogramas, texto escrito, desenhos, vídeos. Existem vocalizadores, como os Big Mac. Big Mac é esses botõezinhos coloridos. Os botõezinhos coloridos aqui se chamam Big Mac. Você grava uma mensagem e quando você aperta, ele sai um som. Então, são chamados vocalizadores. Tem também comunicadores, tablets. Tem esse pretinho também, chamado de vocalizador, comunicador. E também tem livros de comunicação, né? Está mostrando o slide ali. Tem um desenho com uma lanterninha, né? São livros de baixa tecnologia de CAA. E tem os comunicadores e tablets com aplicativos ou softwares de CAA. Além dos livros, tem as pranchas impressas também, né? Com a CAA. Aí a gente pode dizer também que todos nós usamos a comunicação apoiada. Hoje em dia, mais do que nunca, né? Quando a gente manda uma mensagem escrita, né, no aplicativo de mensagem, WhatsApp, quando a gente usa um emoji, né? A gente vê esse tipo de comunicação também em placas de trânsito, porta de banheiro público. Tudo isso são formas de comunicação alternativa. E a comunicação alternativa, ela faz parte da área da tecnologia assistiva. CAA não faz parte da área de estudos da fonoaudiologia, como a maioria imagina, né? Ela faz parte da tecnologia assistiva. E o que é a tecnologia assistiva? Envolve produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, serviços que visam proporcionar acessibilidade a pessoas com necessidades complexas de comunicação, gerando acesso à comunicação, educação e inclusão. No nosso segundo encontro, a gente vai ver um pouco mais detalhes, falar um pouco mais sobre a tecnologia assistiva. Mas a gente tem que entender, então, que fonoaudiólogos, eles não estudam sobre CAA na faculdade. Por isso que falta tanta informação. Até alguns fonoaudiólogos desencorajam o uso da CAA, né? Mas existem também muitas fonoaudiólogas que buscam conhecimento nessa área, né? Que hoje já são referência no Brasil. As pessoas ligam a comunicação alternativa à fonoaudiologia por causa da área que elas estudam linguagem, né? Fala. Então, as pessoas ligam. Mas, na verdade, a pessoa, para estudar sobre CAA, né? Eu digo, uma faculdade, na verdade, é a área da tecnologia assistiva. E como saber se alguém é um candidato a CAA? Isso é o que estaria escrito ali naquele slide ali em cima. O que a gente deve pensar, né? Se a pessoa pode usar. A gente tem que pensar em qualquer pessoa que tenha uma dificuldade em se comunicar através da fala. Ou seja, sempre que houver alguma dificuldade em transmitir uma mensagem por aquela pessoa, pode ser um candidato. O que a gente usa para ajudar a gente a saber se é um candidato ou não? Tem um questionário simples de triagem
disponível na internet chamado Teste de Efetividade de Comunicação. Pode ajudar a pessoa a identificar se ela está enfrentando alguma dificuldade comunicativa nos ambientes, com as pessoas que ela interage. Só procurar ali esse teste no Google e responder as perguntas. É bem simples, são 16 perguntas. Se a pessoa responder sim a 5 ou mais dessas perguntas, aquela pessoa pode ser um candidato ao uso da comunicação alternativa. Eu tenho esse teste, eu posso depois botar lá no grupo também, para quem quiser. E alguns aqui talvez já tenham ouvido falar sobre a comunicação alternativa, né? E ficam pensando quem pode se beneficiar dela, mas existem alguns mitos, né, sobre esse assunto, muitos, né, mitos. Então, a gente vai falar sobre eles agora. Alguns mitos são que vai atrapalhar a fala, o que a gente mais ouve. Ai, não vai usar a comunicação alternativa porque vai inibir a fala, vai atrapalhar a fala. Não, gente, não atrapalha a fala. CAA não atrapalha a fala. Pelo contrário, ela ajuda. Que além de ela não limitar a fala, ela favorece a organização dessa fala. Eu vejo isso aqui em casa. Como eu já falei, o Johan, ele tem aumentado cada dia mais o repertório de palavras dele. Pessoas que convivem com ele falam quanta coisa ele está falando, como ele melhorou a fala, né? E sem contar, se a gente pensar que diminui a pressão sobre essas pessoas, tira aquela obrigação que elas têm de fazer algo que é difícil para elas. Então, se elas têm aquele apoio da CA ali, elas se sentem mais tranquilas e acabam, às vezes, oralizando mais, falando mais. E, nesse ponto, a gente tem que pensar também que o ser humano, ele sempre busca o caminho mais rápido para tudo. Então, a gente faz um exemplo aqui. Quando a gente vai mandar uma mensagem no WhatsApp e a gente está com pressa, o que a gente faz? Manda uma mensagem de áudio. Por quê? Porque a fala é muito mais rápida, né? Do que escrevendo, digitando. Então, é isso que acontece com a pessoa que usa a comunicação alternativa. Quanto mais a pessoa desenvolver a fala, menos ela vai precisar do apoio da CAA. Se o indivíduo tiver condições necessárias para desenvolver a fala, ele vai desenvolver a fala. A CAA não vai atrapalhar em nada. Como eu falei, pelo contrário. Então, se alguém tem medo e fica, não, mas eu vou usar, vai ficar preguiçoso, não vai falar, pode falar com essa pessoa, fica tranquilo, não tenha medo, que isso não vai acontecer. Tá? Um outro mito é dizer que precisa começar com fotos no sistema. Começa primeiro com fotos, depois vai para os símbolos, pictogramas, chamada hierarquia simbólica, alguns falam, né? Mas é um mito. Por quê? Porque a criança não vai olhar para aquele símbolo e identificar o sentido. A aprendizagem da CA, ela ocorre por meio da modelagem. O que é isso? Nós damos o modelo de como usar e assim a criança vai aprendendo o significado daquele símbolo. Porque se a gente pensar, até a gente também tem alguns símbolos que a gente, olhando ali, a gente não entende o que é. Então, o que a pessoa vai aprender com o tempo é através do uso, através do modelo que nós damos e a pessoa usando aquele sistema que ele vai aprender. Então, não precisa começar por fotos. Fotos, na verdade, são para questões específicas, por exemplo, fotos de pessoas, da família, ou foto de algum brinquedo, ou algum item específico daquela criança, né, daquele indivíduo que ele goste, aí sim precisa de fotos. No mais, não é necessário. Outro mito é que é a última alternativa. A gente já tentou de tudo, agora a criança está com 11 anos, então vamos tentar CA. Não precisa ser assim, gente. Às vezes vai perder um tempo precioso, porque a CA também não acontece a pessoa, você deu um dispositivo, daqui a meses a criança está falando tudo, já está sabendo usar. Não, demora, leva um tempo até a gente aprender, a família aprender e aquela criança também aprender. Então, quanto mais cedo usar, melhor vai ser. Né? O quarto mito é que a pessoa é muito jovem ou muito velha para usar. Não existe nem idade mínima
nem idade máxima para começar. Se a criança tem 2 anos, 2 anos e meio, já foi avaliada, vê que realmente existe ali algum transtorno, algum motivo que realmente está com um atraso de fala por algum motivo, né? Se achar necessário, já pode começar a usar. E adolescentes, adultos também podem usar. Como a gente viu o caso da Elaine ali, era adulta e começou a usar, né? E mesmo alguns que já passaram alguns anos, já estão ouvindo falar sobre comunicação alternativa agora, e o filho já é adolescente, não tem problema, pode começar a usar. Outro mito precisa começar com poucos símbolos, e só depois ir aumentando. Isso vai depender do tipo de acesso que a pessoa vai usar e das habilidades visuais e motoras dessa pessoa. O tipo de acesso que eu digo é que alguns apontam, né? Alguns têm facilidade motora, então vai apontar no símbolo ali. Tem pessoas que vão precisar de um acionador, vai precisar de algum outro botão ligado àquele sistema. Então, é isso que vai dizer, né? Ou se uma pessoa, por exemplo, tem paralisia cerebral, ou um adulto com ela que tem que aponta com a mão fechada, tem um comprometimento motor maior, vão precisar de botões maiores na tela dele, né? Mas, se não for esse o caso, começar com poucos símbolos até pode atrapalhar o desenvolvimento do que ajudar, porque vai atrapalhar a questão do padrão motor. Manter um padrão motor consistente, a pessoa vai ter que navegar por muitas páginas para conseguir achar aquilo que ela quer. Então, isso pode atrapalhar. A gente vai entrar em mais detalhes sobre essa questão do padrão motor no segundo encontro. O sexto ponto é que é apenas para não falantes. Esse é um outro mito também. Não é verdade isso. Como a gente já falou sobre a diferença de fala, linguagem e comunicação, né? Nem toda pessoa falante se comunica. Então, a gente já viu, uma coisa que eu vejo às vezes é as pessoas julgarem uma família que quer usar CAA com filho, dizendo, mas ele fala, por que vai usar CAA? Às vezes ele fala, mas não se comunica, gente. As pessoas não entendem, falam, vai ficar preguiçoso, não vai. Não é assim. Outra questão é que é necessário ter pré-requisitos, ou ter um nível cognitivo X, ou que essa pessoa precisa saber apontar, precisa saber ter um rastreio visual, enfim. Esse é um mito, assim, o único pré-requisito necessário para o uso da CA, o que a gente fala é respirar. Não existe pré-requisito. Quem fala que existe pré-requisito é porque realmente não conhece a CA. O pior é que muitas vezes a gente ouve esses mitos, infelizmente, de fonoaudiólogos ou outros profissionais desinformados. Eles simplesmente repetem o que ouviram, não buscam informação a fundo, né? É triste isso, né? Existem profissionais e profissionais, mas isso está mudando, né? Ainda bem, cada vez mais profissionais estão buscando informações sobre a CAA e isso está ajudando cada vez mais pessoas, né? E vocês querem mais um motivo para usar CAA? Principalmente famílias de pessoas autistas, neurodivergentes. Aqui no slide está mostrando as diferenças no cérebro. Então, essa imagem é uma imagem real de uma ressonância magnética. Essa imagem mostra uma comparação entre as habilidades de compreensão visual e auditiva em indivíduos autistas e neurotípicos em autismo. Então, o cérebro neurotípico está à esquerda, sem autismo, né? Então, ali à esquerda, e o cérebro autista à direita. Na imagem ali, o processamento auditivo aparece em azul e o processamento visual em rosa. Essa imagem mostra que o cérebro típico é 10 vezes mais competente em processar o que escuta, enquanto o cérebro autista é 10 vezes mais competente em processar o que vê. Por isso,
o apoio visual é tão importante e tão benéfico para essas pessoas, né? Então, agora eu vou mostrar um vídeo que vai demonstrar isso para a gente na prática. É o vídeo do João, que é autista. João é autista falante, aquilo que eu falei, né? Às vezes fala, mas não se comunica. O João é falante, filho da Renata. Gente, todos os vídeos que eu estou mostrando aqui são de perfis públicos do Instagram. E, além disso, eu pedi autorização para os responsáveis para mostrar o vídeo deles aqui. A Renata é a mãe do João, uma pessoa com quem eu já aprendi muito sobre CA, uma pessoa que entende muito, já tem bastante experiência com o filho dela. E nesse vídeo vai mostrar um pouco dessa questão da dificuldade de processamento auditivo que às vezes eles têm. Como que a CAA ajuda nesses casos. Filho, o que você quer jantar? O que você quer comer? Filho, mamãe tá falando, o que você quer comer? Atenção. Mamãe, quero comer. O que, mamãe? Não sei. Não. O que você quer comer hoje? Arrozinho, vinho e ovinho. É o quê? Arroz. Entendi. Arroz, ovinho e o que mais? Vinho. Ah, você quer ervilhas. Delícia, né? Então, esse vídeo demonstra um pouquinho do que a gente estava falando, né? Na descrição ali do vídeo, na legenda do vídeo, a mãe do João, a Renata, diz que quando a entrada de linguagem é apenas falada, o João geralmente não apresenta uma resposta imediata. Mas quando a entrada de forma visual ali, com os pictogramas, né, a gente viu isso. De modo geral, ele responde melhor e de forma imediata, mantendo um tempo maior de interação e participação. Ela conta que muitas vezes ela viu crianças desistindo de conversar, de tentar brincar com o João, porque não receberam uma resposta, mas por quê? Porque ele não entendia, né? Tem essa dificuldade. Então, a gente vai começar a pensar, né? Como que coisas que nós vimos, né? Como o processamento auditivo dessas pessoas é mais lento, e a gente pensa, a fala, ela acontece e desaparece. Agora mesmo, eu estou aqui falando, se alguém se distrair, perdeu uma parte do que eu falei, já foi, não tem como recuperar. Agora, na CAA, a gente fala e as imagens ficam ali. Ali a Renata estava usando o livro, nem era outra tecnologia, estava usando o livro, mas as imagens estão ali para ele ver, pelo tempo que ele precisar para processar aquela imagem. Então, isso ajuda na compreensão. E aí a gente vê também, entra num outro ponto, a gente vê as pessoas dizendo, a autista não gosta de interagir, porque eles vivem no mundinho deles, né? Quem é que nunca ouviu falar isso, né? Mas como que eles vão conseguir interagir se às vezes eles não conseguem nem entender o que você está dizendo para eles? Você diz algo, a professora dá um comando, uma frase ali, se eles perderam uma palavra no meio daquela frase, já foi, né? A gente via isso acontecer aqui em casa. Muitas vezes, o Johan, ele não é autista, mas ele tem, às vezes, um pouco essa dificuldade de linguagem, esse processamento, às vezes, um pouco mais lento. Então, às vezes eu falava com ele, filho, vai ali, pega seu sapato. Ele olhava para mim, olhava para o lado e ficava ali sem entender. Hoje ele
com o uso da CA, melhorou muito. As próprias terapeutas dele falam como que tá o uso da CA ali, ajuda ele na compreensão e ajudou muito no cognitivo dele. Hoje em dia ele já responde uma resposta muito mais rápida. Então agora a gente vai ver mais um vídeo mostrando um pouco mais. Eu quero demonstrar como que a CA pode ajudar também de várias formas. Então agora a gente vai ver o vídeo da Duda. Cadê a Duda, gente? Tá aqui. A Duda também é autista falante, também tem 5 anos. Vamos ver um pouquinho dela usando o CAA. Não entendi. Meu Deus. Misericórdia. Duda, Meu Deus. ranzinza é Misericórdia. quando você fica briguenta, aí é uma pessoa ranzinza. Vovô é ranzinza. É, vovô é ranzinza, né? Fica reclamando de tudo. Estou com dor. Pescoço. Eu estou com dor pescoço. Eu sei, Duda, já vai melhorar. Você tomou remédio, né? Eu estou com medo. Eu estou com medo. Medo de quê? Passarinho. Do passarinho. Vamos tirar ele? Vamos? G maiúsculo. I. G. Ah, meu nome! Não entendi. Esse vídeo da Duda mostra em vários momentos, né? Ela falando que estava com uma dor, ela entendendo ali o que era ranzinza, né? Ela falando que estava com medo do passarinho. Então, ajuda ela a se comunicar em vários momentos, né? E vira ali que tem um teclado, né? A Duda, pra você ter uma ideia, ela já sabia ler algumas palavras e a família não sabia que ela já estava nesse processo de alfabetização. E a CAA permitiu até isso, eles verem que ela já conhece, e ali ela escrevendo o nome da tia. Então, a Duda também, a família descreve assim, quanto a CAA ajudou ela na questão de crise, sabe? De muitas questões, e eles falam que, com certeza, foi uma boa decisão de terem começado a usar CAA com ela. Agora eu vou mostrar um vídeo do meu pequeno. E o Johan também. Vou voltar. Ele é a briga do banho, nunca quer tomar banho, depois quando entra, nunca quer sair. Mas vamos ver o que está acontecendo aqui. Você não quer tomar banho agora, então? Quer tomar? Não? O que você quer fazer agora? Quer brincar mais? Brincar? Quer brincar? Então depois nós vamos tomar banho? Depois? Não. Não, agora não. Tomar banho agora não. Bom, mama. Para, mamãe. E aqui vocês viram que em todos os momentos ele fala e usa o dispositivo ali. Então, ali já dá para ver que não atrapalha a fala de forma alguma. Todas as vezes ele usa a fala junto. Ali, a gente estava usando ali o livro, né? Ele tem o sistema na alta tecnologia no tablet, mas a gente estava brincando com água ali e por isso estava usando o livro. Então, a gente viu como que é a interação no dia a dia com a gente, com a CAA. E, vamos ver. E o último vídeo que eu quero mostrar é sobre essa questão de que se existem pré-requisitos. A gente vai ver um vídeo do Gabriel. O Gabriel tem paralisia cerebral e uma síndrome e usa comunicação alternativa. Então, nesse dia, a mãe dele disse que ele tinha acordado meio
meio incomodado com alguma coisa, e aí ela está perguntando para ele o que aconteceu, o que ele está sentindo. O que foi, filho? Por que você tá assim? Hã? Mais a dizer, algo está errado. Tem algo de errado? Conta pra mamãe. Problema de saúde. Dor de ouvido. Dor de ouvido? Que ouvido que tá doendo? Vômito. Nossa. Qual ouvido tá doendo? É esse? Ou esse? Hã? Outra coisa. Dor de ouvido. Esse? Oh, Corte. a mamãe vai levar. A mamãe vai dar um remedinho, tá bom? Então, a gente vendo esse vídeo, gente, o Gabriel está com 12 anos hoje em dia, né? Eu falei que tem paralisia cerebral e uma síndrome. A mãe dele é a Luciana. E, assistindo esse vídeo, vocês acham que existe pré-requisito para usar comunicação alternativa? Né? A Luciana, a mãe do Gabriel, ela conta que ela já ouviu de alguns profissionais que ele não tinha pré-requisito para usar CA. Profissionais que, na verdade, não tinham conhecimento de CA realmente, mas, infelizmente, olharam para o Gabriel e não presumiram potencial. Mas a mãe dele foi atrás, buscou e conseguiu, né, o sistema. E eles têm, a gente pensa assim, eles têm ali o tablet, né, e não são pessoas com poder aquisitivo grande, não, são pessoas bem simples, que batalham, só que ela buscou na justiça para ele, o comunicador, e aí ela conseguiu, né, com certeza foi uma luta grande, mas ela conseguiu na justiça esse comunicador para ele. Então, a gente pensa, né, que quando a gente começa a estudar sobre CAA, uma das frases que a gente mais escuta, eu vou puxar os slides de novo agora, a gente falar sobre esse outro ponto. A gente já está quase terminando, mas uma das frases que a gente mais escuta é presuma potencial. Mas o que é isso, né? Primeiro a gente precisa entender, geralmente, qual que é a base que a gente usa para medir a capacidade de alguém. Geralmente é pela maneira como a pessoa se expressa. A gente até costuma dizer, como essa pessoa fala bem, né? Como ele e ela fala bem. Eu até já disse isso muitas vezes. Mas quando a gente vê também crianças de 5, 6, 7 anos ali bem falantes, comunicativas, a gente fala, que criança esperta. Mas como fazer quando a criança ou o adulto não fala? Significa, então, que eles não são capazes, eles não pensam, né? Então, algo que eu aprendi como mãe do Johan, né, estudando, vivendo nesse universo que a gente vive, é que quando uma pessoa não consegue se comunicar, é difícil para ela mostrar do que ela é capaz. Porque se ela não consegue se expressar, se fazer entender, como que os outros vão poder ver e acreditar no potencial dela? É difícil perceber que uma pessoa tem potencial se ela tem poucos meios para demonstrar esse potencial. Então, para finalizar, hoje a gente gostaria que todo mundo entendesse o que significa presumir potencial. Presumir potencial significa assumir que uma pessoa tem capacidade de pensar, de aprender e de entender, mesmo que não veja qualquer evidência para isso. É assumir que eles não são incapazes, eles só precisam dos apoios e dos sistemas adequados para ajudá-los a ter sucesso. Portanto, presumir potencial quanto à comunicação tem a ver com uma atitude positiva em relação às pessoas com dificuldades para compreender e usar a linguagem.
Afinal, nós temos cada vez mais exemplos de pessoas com necessidades complexas de comunicação que, com os subsídios da CAA, conseguem mostrar seu potencial e participar cada vez mais ativamente das atividades em casa, na escola, né, na comunidade. Então, presumir potencial se baseia em 2 princípios que se aplicam a toda e qualquer pessoa, independente do diagnóstico, da deficiência ou do nível do desenvolvimento. Que são, todo mundo tem algo a dizer e todos podem aprender. Então, hoje nós finalizamos essa parte. Na próxima terça, a gente vai entrar mais a fundo nesse tema e entender sobre os sistemas robustos e não robustos, por onde começar, quais as etapas de implementação, né? Vamos ver por que é importante manter um padrão motor consistente na criação de sistema, o que a CAA não é, os erros mais comuns, indicadores de progresso e os exemplos inspiradores de usuários. Então, a gente perguntando o que é um sistema mais completo, se é um tablet, se é sistema impresso, né? Não existe, na verdade, existe diferença entre sistemas robustos e sistemas não robustos. Isso a gente vai entender na semana que vem. E existem sistemas robustos, né? Tanto na alta quanto na baixa tecnologia, ou seja, tanto no tablet quanto no papel. Então, não tem a ver com ser impresso ou ser no tablet para ser um sistema robusto ou não. A gente vai, como eu falei, semana que vem que a gente vai entrar, que é bem mais complexo, então eu resolvi dividir assim para a gente não encher de muita informação num dia só, porque fica até difícil da gente digerir tudo, né? É muita coisa, mas semana que vem a gente vai entender melhor nessa parte. Eu espero que vocês tenham gostado do que a gente viu até aqui. Se alguém tem alguma dúvida ou quer fazer algum comentário, pode ficar à vontade aí, chamar agora. Vou dar uma olhadinha aqui no chat. E Sheila. Eu vou... Bom, eu gostaria muito de fazer uma pergunta. À vontade. Eu gostaria muito de saber, para o desenvolvimento da fala das crianças, geralmente a gente faz uso de apontar, a gente sabe muito disso. O pessoal estão fazendo comentário, está tampando a tela dela, desculpa, o comentário tampou você. De novo, Sheila, obrigada, por gentileza. Obrigada, gente, pela compreensão. Bom, então eu vou retomar a minha fala, que algumas crianças, em sua maioria, faz muito o apontamento para se comunicar. É importante que a gente venha sempre entender. No meu caso, por exemplo, talvez meu filho aponte, e nem mesmo desenvolveu a língua de sinais ainda, porque talvez ela seja mais visual. Agora, eu queria muito perguntar, o apontar é um tipo de comunicação não verbal? Fale um pouquinho sobre. Sim, uma coisa que a gente fala muito na CAA é a comunicação é multimodal. O que isso quer dizer? Existem várias formas de comunicação. Eu, enquanto estou falando, posso fazer gestos, né? Eu posso, às vezes, falar alguma coisa e falar, olha ali, e apontar para alguma coisa, né? E a criança, principalmente, como eu comentei do meu filho, que ele sempre teve uma boa intenção comunicativa, ele sempre usou o apontar, e a gente sempre validou essa forma de comunicação dele. Isso é que é importante. Nunca a gente deve restringir e falar, não, a criança não pode apontar, ou não tem que fazer assim, tem que fazer... Não. Quem vai decidir escolher a melhor forma de se comunicar é a própria criança, a própria pessoa. E a gente deve validar toda e qualquer forma de comunicação. Então, porque assim, imagina, a gente está começando a usar CA, uma criança está começando a usar CA.
E aí, ela até hoje, ela se comunicava apontando, vamos supor. Queria um brinquedo, apontava, estava em tal lugar, alguém ia lá, pegava aquilo para ela. A partir de agora, ela começou a usar a CAA. E aí, disseram para ela que agora ela precisa se comunicar através do sistema, do dispositivo qualquer. Tenho aqui o do meu filho, o livro aqui. Agora ele só pode se comunicar, eu só posso dar... Imagina se eu falasse para ele, olha, filho, a partir de agora eu só vou te dar as coisas se você apontar aqui no quero. Se você não apontar, eu não vou te dar. O que eu estou fazendo? Ao invés de facilitar a vida dele, eu estou dificultando. Ele, o que ele vai? Ele vai pegar a raiva disso aqui, ele não vai querer. Vai falar, ué, uma coisa que é para me ajudar está atrapalhando minha vida? Como assim? Então, o uso da CAA é um apoio para ajudar essas pessoas a se comunicar melhor. Mas a gente nunca pode deixar, se a criança usou uma outra forma, se apontou ou se fez qualquer gesto, falou uma palavrinha meio bagunçadinha, meio emboladinha, mas que você entendeu o que ela quer, dá aquilo para ela, faz, executa aquela ação que ela tá pedindo. Não é para uma coisa que as pessoas falam, é supervalorizar o sistema de SEAD. Não deve fazer isso. A gente deve validar a comunicação da pessoa, seja qual for a forma como ela decida. Não sei se ficou claro, não sei se era isso que você perguntou. Certo, eu entendi. Eu perguntei porque a maioria das pessoas entendem que apontar é uma comunicação não verbal, sabe, Érica? E aí eu acho que essa divergência de definir se apontar é não verbal ou verbal, inclusive percebendo especificamente do autista, a gente entende que apontar é uma comunicação verbal, sim. Só que a gente tem discutido, a gente vê que tem um complicador para entender se o apontar é verbal ou não verbal, entende? Sabe, que na comunicação alternativa, a gente nem se usa mais esse termo de verbal e não verbal. Diz mais falante ou oralizado. Usa o termo falante ou oralizado. Justamente por isso. Porque essa fala de verbal ou não verbal, a comunicação escrita é considerada uma comunicação verbal, porque a pessoa comunica através da escrita. Então, usar esse termo causa uma divergência, causa uma confusão ainda das pessoas, né? A gente tem que pensar o quê? Comunicação é multimodal. Se a pessoa está se comunicando, se ela escolheu alguma forma para se comunicar, valida aquela comunicação. Conseguiu entender o que ela disse? Se a criança apontou, falou uma palavrinha, você entendeu o que ela disse? Não vai exigir que ela fale de novo no dispositivo. É igual eu fazer assim agora. Eu falo assim, ó, ok, eu não estou falando, mas se eu fizer assim, todo mundo entende o que eu estou falando, não entende? Então, para que vai exigir? Ah, não, Érica, você não pode comunicar por gesto agora, você tem só que falar. Ué, por quê? A pessoa me entendeu, por que É isso que as pessoas fazem com essas crianças. Obrigam elas a tentar fazer da forma que é mais difícil para elas, obrigam elas a querer falar, não, tem que ser falando. Não, uma mãe mesmo, a Renata, mãe do João, ela conta que quando ela começou a usar a comunicação alternativa, quando ela foi começar a usar a comunicação alternativa, ela ouviu de profissionais, você desistiu da fala? Gente, eu escrevi um texto no Instagram sobre isso. Não é questão de desistir ou não. É questão de você querer o melhor para o seu filho, buscar recursos para que ele tenha uma melhor participação na sociedade. Se ele vai fazer isso usando um tablet, ou usando um livro, ou usando alguma outra forma, qual o problema? O importante é ajudar no desenvolvimento dessa pessoa. É isso que importa. Eu entendi. Obrigada. Por nada, Sheila. Obrigada, Arely, também. Gente, mais alguém quer
Satisfação, alguma dúvida, obrigado. algum comentário. Se alguém quiser comentar alguma coisa, quiser abrir a câmera, o microfone, pode ficar à vontade. Quero agradecer pelos comentários ali no chat, a gente agradecendo, dizendo que gostou. Eu que agradeço por vocês estarem aqui hoje, essa nossa conversa. Quem quiser deixar alguma dúvida, algum comentário lá no nosso grupo, pode ficar à vontade. Como eu falei, vou deixar aberto hoje e amanhã. Depois eu vou colocar os slides lá, mais alguns materiais, né? Os vídeos que eu mostrei também eu vou colocar lá. E é isso, gente. A gente se encontra na próxima terça. Quero agradecer a todos, agradecer a Areli, agradecer a Janaína, a Mayara está aqui do meu lado me ajudando. Tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Até a próxima semana. Beijo.